Todos? Beleza? É um prazer estar aqui com vocês, no município de vocês, aqui no Carmo. Meu nome é Felipe, eu trabalho com café e na pesquisa. Pesquisa em diversas áreas, adubação, praga, doença, podas, etc. E também na colheita do café, colheita mecanizada. Então a Aço Café me convidou para estar aqui hoje, para apresentar para vocês os resultados das últimas pesquisas que a gente tem feito nessa área de colheita de café, que é tão importante para nós, né? Está diretamente ligada ao custo de produção. Então a pesquisa, por que serve a pesquisa? A pesquisa da universidade, das empresas, é para quê? Para buscar soluções para o cafeicultor, soluções para a região. O cafeicultor crescendo, a região cresce, então tudo fica bom. Então os principais problemas na colheita é o que a pesquisa ela tem que solucionar. Então quais são os principais problemas na colheita que a gente identifica? A maturação desuniforme nos frutos, que é dada porque várias floradas ao longo do ano. Então vai ter uma desuniformidade muito grande. Fruto cereja perto do fruto verde, perto do fruto seco. E também da exposição solar. Então a gente sabe que no terço superior os frutos amadurecem muito mais rápido. Então a maturação ela é diferenciada. Quando você vai colher, isso afeta diretamente na eficiência de colheita. Queda natural de frutos, então principalmente nas regiões mais quentes, há grande queda natural dos frutos. No momento que você vai iniciar a colheita, grande quantidade dos frutos já estão no chão. Nessa lavoura ainda não, mas como a gente vai atrasando para colher, de repente não tem máquina suficiente ou mão de obra suficiente, muito fruto cai no chão e isso é um desperdício. A gente investiu muito dinheiro na lavoura, na adubação, tratamento fitossanitário, etc., que vocês viram lá nas três empresas, né, o quanto que se investe para ter uma lavoura bem cuidada, e o fruto cai no chão, você deixa de colher. Ou então você vai recolher ele com um menor valor agregado. Outro problema, a desfolha da operação, tanto manual quanto mecanizada, ela é grande, nós temos que reduzir, então a pesquisa tem que buscar soluções para reduzir ela. E principalmente a quebra de ramos e de ponteira. Então a folha você constitui ela fácil, você aduba, pulveriza, etc., ela volta. Agora o ramo custou muito mais caro, o ramo custou 1 ano, 2, 3 anos para fazer aquele ramo, que é a caixa produtiva de vocês. A sua produção está condicionada ao tamanho do seu ramo, na parte vegetativa. Então se você quebrar ele, é menos produção no ano seguinte. Outro problema é a colheita de lavoura nova. Como vocês estão vendo aí, essa grande lavoura nova que a gente vê, é um problema colher ela mecanicamente. Mas vou mostrar para vocês que nós já temos a solução, com adaptações na colhedora. E o outro problema é recolhimento do café. Então eu vou buscar hoje para vocês mostrar resultados das pesquisas que possam auxiliar a solucionar esses problemas. Então o problema número 1 é a maturação desuniforme dos frutos. Como é que a gente soluciona isso? A utilização de maturadores. Opção B, a colheita com mais de uma passada da máquina. E a opção 3, a colheita seletiva. Então são 3 opções que nós temos. Maturadores, nós temos os aceleradores da maturação e os retardadores. Os aceleradores é o etrel, né? 800 ml por hectare. Você vai aplicar no verde para que ele vire cereja mais rapidamente possível. Esse ano, por exemplo, a florada foi tarde, ano passado. Então a gente vê muito café verde ainda. Então é interessante aplicar, quem sabe, o produto, buscando essa cereja mais rápido. Porque senão a colheita vai demorar muito para ser feita. Demorando muito para ser feita, ela pode coincidir com o período de floração. E colher café onde tem flor é um grande problema, porque a flor vai ser a produção do ano seguinte. Então danificar as flores, nem pensar. Então essa é uma das opções. Também o retardador do amadurecimento. Tem um produto que chama Maturi, você aplica quando ele está cereja, impede que o cereja vire seco. Impede não, ele atrasa a formação, a transformação para seco. E aí você espera o verde virar cereja e obtém maior quantidade de café cereja. Isso aqui é a opção química, né? É a opção de produtos que envolve dinheiro. Mas vou mostrar para vocês que é a opção que a gente já tem. A gente já tem a colhedora cara. São vários modelos, alto investimento, tem a opção de aluguel. A gente tem a colhedora e com ela, sabendo trabalhar com ela da melhor maneira possível, a gente consegue solucionar todos os nossos problemas, talvez até dispense as opções que acarretem mais custo. Então a colheita com mais de uma passada e a colheita seletiva, são 2 técnicas que a gente tem aí. Esse trabalho a gente fez em Patos de Minas, para ver aí. A gente testou a colhedora até 6 passadas da máquina. 6 passadas é muito, é lógico, a gente vai trabalhar até 3. Fez 6 porque é experimento de faculdade, a gente queria ver a fisiologia da planta. O que acontecer com a planta, faça a máquina. A gente observa, essa lavoura de 121 sacas por hectare, uma passada na colhedora a gente conseguiu colher 69 sacas. Deu uma eficiência de 56%.
passando ela a 1000 metros por hora e 850 rotações por minuto. Com uma passada a mais, 15 dias depois, a gente colheu 96 sacos e eficiência de 78. Com 3 passadas, colheu 100 sacos e eficiência de 83. Com 4, com 5, com 6, colheu mais café, só que foi um saco, mais um saco, mais um saco. Pouca coisa, um dado muito pequeno. Não precisa. Até 3 passadas, até numa lavoura de 120 sacas, que é uma produtividade enorme, era um talhão bem específico lá da fazenda. Com 3 passadas você soluciona o problema. Você colhe, você conseguiu colher, quer ver 3 passadas? 83% da lavoura. Com 17 sacas no chão, que dá mais ou menos 10 a 15% de café caído no chão. Essa é a lavoura de carga alta. Na lavoura de carga intermediária, que é mais a nossa realidade, aqui é 50,78 sacas, a mesma coisa aconteceu. Uma passada colhemos 34 sacas, com 2, 40 e com 3, 43. Eficiência de 67 foi para 79 e chegou a 85%. Então uma eficiência pequena, 67 para 85%, significa muito para o produtor. Você consegue uma eficiência muito maior. Aí diminui a necessidade do repasse manual e também do repasse da máquina, né? Você consegue uma eficiência maior. Isso a gente conseguiu 3 sacas a mais. Na outra, colher 3 sacas a mais. Na outra foi 5 sacas a mais. Vai colher café com 2, 3 passadas, isso aí a gente não tem maquinário para isso. Só que, no entanto, você fazer a conta, o aumento da eficiência, o aumento do rendimento operacional, a máquina tocando mais rápido, e esse aumento do café colhido, justifica, quem sabe, alugar uma colhedora, alugar do vizinho, alugar de alguma companhia, ou quem sabe até comprar mais, fazer um dimensionamento correto. Então eu tenho tantos hectares, vou fazer um planejamento, eu tenho 4 talhões, talhão A, B, C e D. Aqui eu vou colher dessa forma uma passada, aqui com 2, aqui com 3, aqui com uma passada. Quantas horas máquina eu vou precisar? Quantas máquinas eu tenho? Quantos funcionários eu tenho? Quantos tratores eu tenho? Então fazer esse planejamento e quem sabe, através da conta, a gente aluga mais uma máquina e colhe tudo com folga. E aí não fica aquela pressa na colheita. A eficiência fica bem maior, a gestão da propriedade fica melhor. E danos? Trabalhar com tantas passadas aumenta os danos? A colheita manual, ela desfolhou, tanto na carga alta quanto na carga média, ela desfolhou mais que a colheita com uma passadora colhedora. Isso não é só nesse experimento. Todos que nós fizemos, foram 7, a colheita com uma passada ela desfolha menos que a colheita manual. Com 2 passadas empatou. A colheita com 2 passadas empatou com a colheita manual. Com 3 passadas desfolhou mais. No entanto, nas 3 passadas que a gente utilizou, foi a mesma vibração de 850 e 1000 metros por hora, que é forte, né? Agride muito a planta. Quando a gente vai colher com mais passadas e com colheita seletiva, normalmente na primeira passada a gente utiliza 1.500, 1.600 metros por hora. Então a máquina vai bem mais rápido, né? E os danos são bem menores. Na segunda passada também, em torno de 1.000, 1.200 metros por hora, utilizando vibrações mais fracas. Então, com 3 passadas, daria um dano bem menor. Colheita seletiva. O que é a colheita seletiva? A colheita seletiva ela consiste em posicionar um órgão derriçador, que é isso daqui, né, que é a vareta, somente no local preterido. Então, por exemplo, a gente tem aquela planta de café que vocês estão vendo, o terço superior está completamente cereja ali, 90% de cereja. O terço médio, metade da planta é ali no bacheiro, está verde. Então o que é interessante? Eu tenho isso aqui, ó, tenho várias coroas e cerca de 1000 haces para derriçar esse café. Eu vou posicionar ela somente onde eu quero, na minha primeira passada da colhedora. Então eu vou colocar essa coroa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, somente onde tem café que eu quero derriçar. Na parte de baixo eu não coloco mais a vareta, eu não quero colher café verde. O verde não é interessante para mim, é só o cereja. Então eu coloco as hastes somente no terço superior e busco colher somente aquilo. Posso andar mais rápido com a máquina e usar uma vibração menor. Com isso eu colho mais cereja, né, e desfolho menos a planta e o verde continua lá. Depois, dependendo da lavoura, 15, 20, 25 dias depois eu torno a passar a máquina novamente. Aí eu recoloco as varetas no cilindro e passo ela de novo para colher o café verde que já virou cereja. Uma técnica bem específica, então para cada lavoura é uma situação, cada lavoura é uma história, tem que fazer um planejamento para ver como é que vai ser colhido. Queda natural de frutos, como é que a gente soluciona esse problema? Também utilizando mais de uma passada da colhedora, né? Antecipação da colheita, a gente tem que antecipar a colheita. A gente fez um trabalho em Araxá, que
mediu ali a quantidade de café caído ao longo do tempo. Esse trabalho tem que ser feito em todas as regiões e todos os anos, para saber orientar o produtor, ó, tá caindo tantas sacas no chão já tem 6 sacas suas no chão, você tem que começar a colher. Então é o momento de iniciar a colheita. Tem que antecipar, você tem que começar a colheita antes desse momento. Então somente utilizando mais passadas, né? Você vai colher antes do que você colher naturalmente. Só é possível utilizando mais uma passada na colhedora, e a colheita seletiva é uma opção muito interessante para solucionar esse problema. Desfolha. Como é que a gente soluciona a desfolha, né? Diluir a energia aplicada. Então eu concentro a energia da máquina toda numa passada só, 1000 metros por hora, 900 rotações por minuto. Se eu trabalho com 2 ou 3 passadas, eu vou aumentar a velocidade e diminuir a vibração. Eu vou aplicar a mesma energia mais de uma vez, então a planta não sente tanto. Isso aí diminui a desfolha. Mais passadas, velocidades maiores e vibrações menores. Então a gente tem que saber trabalhar com essas regulagens da melhor maneira possível para desfolhar menos a planta. Desfolhar menos a planta é a maior produtividade do ano seguinte. Tudo é em função do tempo de exposição. Então vibração e velocidade está relacionado com o tempo de exposição, e aí tem essa fórmula aqui. Você coloca a vibração aqui e a velocidade aqui e o espaçamento. Então eu trabalho com vibração de 800 e velocidade de 1000. Eu quero trabalhar mais rápido, então eu vou aumentar a minha velocidade e aumentar a vibração, por exemplo. Então, utilizando essa fórmula, a gente consegue promover o equilíbrio. E sempre buscando o quê? Aumentar a velocidade da máquina, para colher mais rápido possível. Para controlar a desfolha também a gente tem as mangueiras, que estão sendo muito utilizadas nas lavouras. A gente fez um experimento com essas mangueiras, coloca 5 a 10 centímetros dentro da vareta, né? Tem aqui alguns modelos, né? Tem que ser essa mangueira de borracha comum do jardim. Você coloca de 5 a 10 centímetros dentro da vareta, sobrando sempre 10. Por que 10? 10 é muito, tem que ser só 4 centímetros, não, tem que ser 10. Porque para ela ter essa angulação aqui. Essa angulação, ela passa mais nos frutos de café. Então ela lambe o ramo e aí derruba mais café dentro da máquina. A eficiência fica bem maior. Como é que funciona isso aí? Eu vou colher, por exemplo, aquela ponteira. A gente utiliza sempre vareta longa, né? Lá na ponteira. Então, usando a vareta longa, uma vareta ela vai ultrapassar o limite da outra. Vocês estão vendo aqui, ó? Uma passa a outra. Usando a mangueira, eu posso afastar esse cilindro, se a máquina permitir, ou então usar a vareta mais curta. E aí, para substituir isso, eu coloco a mangueira. Então, uma mangueira vai sobrepor a outra. A mangueira ela é muito mais maleável do que essa fibra de vidro. Então, o dano da planta vai ser muito menor. Ao invés de você encostar uma fibra de vidro no tronco do café ali, que é sensível, principalmente no café que está vegetando e você tem aquele terço superior herbáceo, você, de vez de usar a fibra de vidro, você usa a mangueira, é muito mais maleável e o dano é muito menor. A quebra de ponteiros ela é muito menor, não trava o crescimento da planta. Isso utilizando em lavoura velha quanto lavoura nova. O experimento lá a gente fez em lavoura nova, né? Então, o mesmo a gente soluciona para quebra de ramos, né? Posicionando as varetas a uma distância segura da ponteira, cerca de 30 centímetros abaixo. Então, eu vou colocar as mangueiras e retirar as varetas 30 centímetros do topo do meu café, tanto na lavoura adulta quanto na nova. Por quê? Para não correr o risco da vareta quebrar a ponteira. Quebrar a ponteira é um prejuízo muito grande. Então, o que a gente calcula? Sempre 30 centímetros. Ah, mas eu vou deixando de colher uma certa quantidade de café. Não, o chacoalhar da planta vai derriçar esse café. Por que 30 centímetros? Porque a altura das plantas ela é extremamente variável. Então você regula a altura da coroa para uma planta, mas de repente tem uma planta mais baixa, uma mais alta, e você acaba acertando o ponteiro e quebrando ele. A mangueira ela tem uma durabilidade mais curta. Ela não dura uma safra inteira, você tem que fazer várias substituições. Então a gente está estudando, a gente foi numa loja de borracha lá em Campinas, comprou vários materiais aqui, borracha de tudo quanto é tipo. De lavar carro no posto de gasolina, borracha de mineradora, borracha de silicone, borracha de vários materiais. A gente está buscando um material que dure aí uma safra inteira ou dure o máximo possível para reduzir o custo. E esse aqui é o trabalho da mangueira. Então ó, a gente trabalhou para colher o café com a haste curta, a haste longa. A haste longa ela vai derriçar bem o café, só que ela vai desfolhar mais, ela é dura. A haste curta vai desfolhar menos, só que o que? Ela não atinge o fruto que está ali próximo do tronco. Aí a gente pôs os extensores de 4, 7 e 10 centímetros. Com 10 centímetros foi o melhor resultado. Foi 84% de eficiência de colheita contra 78% da haste longa e 71% da haste curta.
de eficiência de colheita aumentou. Agora o mais importante, que a gente quer preservar a lavoura nova, né? O dano às plantas. A haste curta, 1,38, desfolhou menos, mas escolheu bem menos. A haste longa, 1,47. A colheita manual, 2,10, sempre desfolhando mais. E a haste com 10 centímetros, 1,44. Então 1,44 contra 1,76. Desfolhamos aí 300 gramas a menos de folha e de ramos, utilizando a mangueira do que utilizando uma haste longa. Daquela forma, uma ultrapassando a limite da outra. Só tem 20 minutos para falar. Colheita de lavoura nova. Então, todo mundo evita de colher a lavoura nova, a lavoura de primeira safra, com máquina. Nós fizemos um experimento utilizando adaptações na colhedora. Que são essas? São empresas que pegam a colhedora e adaptam para você para colher aquele tipo de situação. Lavoura mais baixa. Lavoura mais baixa, qual que é o principal problema dela? O ramo sai próximo ao solo. Então a máquina, quando vai colher, atropela aqueles ramos todos. Você vai desfolhar, quebrar o ramo e vai cair café no chão pra caramba. Então essas empresas, elas rebaixam o máximo possível, removem ali várias partes constituintes, rebaixam o máximo e faz com que esses ramos que estão no chão se ergam. E você vai colhendo todo aquele café. Além disso, eles posicionam os cilindros mais próximos da planta, usam vareta curta e usam a mangueira também. Dentre outras modificações que eles fazem. Por exemplo, a esteira fica com um buraco mais largo, eles têm um triturador de folhas, eles têm o reservatório, ele pode soltar os frutos automaticamente na carreta. São várias adaptações que podem ser feitas. Nós fizemos ela e obtivemos um grande resultado muito importante. Esse aqui foi lá na Fazenda Serra Norte, no Buritizeiro, Minas Gerais. A lavoura ela era uma lavoura mais verde e a lavoura B uma lavoura bem mais seca. Tratamento 1 e 2 é a colhedora adaptada, aí mudou um pouco as regulares, né? E a 3 e 4 é a colhedora normal. Na lavoura verde, a gente teve uma eficiência de 77% e 78% de eficiência contra 46% e 49%. Então acontece, a modificação na máquina, ela fez com que as varetas chegassem mais próximas da planta para colher o café. Da maneira como estava, que era a colhedora sem adaptações, colheu só 46%, 49%, colheu pouco, o café caiu no chão, você perdeu o café, 77%, 78%. Aí na lavoura seca, que sai muito mais fácil, foi a maior eficiência que a gente já viu em todos os experimentos, 92% a 93% de eficiência, colheu quase tudo com uma passada só, contra 45%, 40%. Então, as adaptações viabilizam essa colheita da máquina sem ter danos. Eu tenho foto das lavouras lá, não dano nenhum, sempre respeitando aquilo que eu falei para vocês. 30 centímetros abaixo, não tem coroa, você tira as coroas, o ponteiro fica lá preservado, você usa mangueira, vareta curta, rebaixamento da máquina, pode colher a lavoura que for. Esse ano a gente vai fazer o experimento em Catalão em 3 variedades, Topázio, Catuai e um Bourbon. O Bourbon é mais alto, as outras são mais baixas, também trabalhando com essas regulagens aí e essas adaptações. Então essa aqui é a máquina adaptada lá da lavoura. Recolhimento de café, última coisa que eu vou falar. Deve ser feito sempre de máquina, sempre evitar falta 2 minutos. O recolhimento do manual. A gente tem que evitar isso, sempre tem que ter máquina. Ah, mas o recolhimento não fica bom, tá, não sei o quê. Hoje as máquinas de recolher café, elas mudaram muito, elas aumentaram muito a eficiência, tanto do recolhimento quanto da separação do material recolhido. Então você analisa ali a pureza dentro do tanque graneleiro da máquina, o café ele sai muito mais limpo, muito mais livre daqueles tocos, daquelas pedras. Então a gente tem que optar por quê? Por máquinas mais novas, fazer o investimento, comprar uma máquina mais nova, de repente alugar. Tem várias empresas que terceirizam isso e alugam a máquina para você. Então sempre optar evitar as colhedoras mais velhas, né, os sucateados, e os modelos mais novos, hoje eles são muito bons. Nós fizemos testes e obtivemos aí 80% de eficiência de colheita. Então tem que sempre lembrar que 20% sempre vai sobrar no chão. Isso em várias condições, com umidade no solo, com café seco, em área de pivô, em área de sequeiro, em carga alta e carga baixa, sempre a eficiência gira em torno de 80%. E para recolher o café, o grande segredo é o seguinte, a gente não pode querer que a operação renda, então vai o mais rápido possível, não. Recolher o café é uma operação mais demorada. A máquina tem que ir bem devagar para o serviço ficar bem feito. Se o solo estiver desnivelado, aí tem que ir mais devagar possível. Se você tiver feito subsolagem no ano anterior, você tem que fazer todo um preparo do solo posterior. Você tem que passar a grade, a trincha para nivelar ela. Se o solo estiver desnivelado, você não recolhe nada, não consegue recolher nada.
Então você tem que ter todas essas operações para dar condição para a máquina recolher e sempre indo devagar. A gente vai fazer um experimento agora, mudando a rotação do recolhedor. Então sempre trabalha com 540 rotações por minuto. Lá no amendoim, colheita de amendoim lá em São Paulo, também, eles mudaram isso aí e eles trabalham com 700 rotações por minuto. Não é o trator que vai mudar, é um sistema que vai adaptar isso aí e gira muito mais. A eficiência do recolhimento foi muito maior. Então a gente está querendo testar esse equipamento, que é uma adaptação que você coloca lá na máquina e aumenta a eficiência do recolhimento. A gente quer chegar aí a 90%. E esse aí é o meu contato. Eu tenho que passar para vocês em 20 minutos sobre colheita. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, está à disposição.